Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Antes de começar esse estudo, eu queria colocar alguns pontos importantes em relação ao projeto, em relação ao que eu penso e em relação ao canal, tá? Primeiro, gente, eu sempre falo isso nos vídeos, esse canal ele não é monetizado, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando vocês assistem algum vídeo de algum pregador, de algum pastor, e ele coloca lá, já no início do vídeo, né? Pessoal, clica aqui no legalzinho, no positivo, curte, segue, compartilha, né? Ele está fazendo isso para ter engajamento no canal, tá? As pessoas recebem dinheiro quando o canal é monetizado, elas recebem dinheiro e recebem bem quando esses vídeos eles ficam no topo da lista, quando há um engajamento muito alto, tá? Enfim, o objetivo aqui não é esse. O objetivo do canal é levar a mensagem de Deus segundo o Evangelho de Jesus Cristo, edificar a palavra junto aos demais, aos irmãos, aos cristãos e desenvolver um estudo em conjunto, tá? Quando eu falo sobre esse estudo em conjunto, é muito importante, e aí eu peço para vocês, né, quem queira, aqui nada é obrigado, quem quiser curtir pode curtir, quem quiser compartilhar, achar que a mensagem é edificante, quiser compartilhar para o outro pode compartilhar, mas aqui nada é obrigado. Eu só queria pedir para vocês que caso vocês tenham algum tipo de dúvida, caso vocês não concordem com o que está sendo pregado aqui, apesar de eu estar pregando em cima da Bíblia, de eu estar estudando em cima da Bíblia, que vocês comentem, para que eu possa assim também aprender. Né? Aqui é uma maneira que eu encontrei, como é que eu posso dizer? É uma metodologia que eu utilizo, tá? Para que a gente possa aprender em conjunto. E aí, se não tiver nenhum comentário, não tiver nada do tipo, fica um pouco complicado. Diferente, tá, gente, do que às vezes você vê em outros canais, pastores, quem acredita que diga amém, ou quem precisa de oração, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você. Então, assim, meu canal, o projeto é novo, está começando agora, mas tem canais aí, por exemplo, que tem 200, 300 mil seguidores, né? Canal até com 1 milhão de seguidores. E aí já pensou, desses 1 milhão, 500 mil pessoas colocando o nome lá e pedindo oração. Gente, a pessoa não vai orar 500 mil orações, um por um, tá? Não vai ter tempo para isso. Então, eu não sei o porquê que eles pedem para que coloquem lá. Na verdade, eu sei o porquê. Eles pedem que coloque lá nos comentários para que o canal tenha engajamento e apareça sempre à frente de qualquer outro tema, de qualquer outro vídeo, e assim entre em destaque. Não é meu objetivo aqui me tornar famoso, longe de mim, né, que Deus possa me diminuir cada vez mais, que o nome dele seja engrandecido. Aqui, como eu disse, o objetivo é edificar, né, lares, assim como eu edifico meu lar, como eu edifico a mim, e poder fazer um estudo em conjunto com vocês. Um outro ponto importante que eu queria dizer é sobre a minha opinião, tá, gente? Apesar de eu sempre estar pautado, eu tenho aqui, tá? São 2 Bíblias, né, que eu sigo meu estudo, tá? E eu prego aqui, eu estudo sempre em cima da palavra, eu não procuro fugir da palavra, eu sempre me baseio aqui em cima da palavra. A minha opinião, ela não deve ser levada com vocês, por mais que eu esteja certo, elas não devem ser levadas com vocês como se fosse uma tomada como se fosse um ponto final, tá? Pô, o que ele falou tá certo, pronto e acabou. Gente, eu sou ser humano, eu sou falho, pode ser que eu erre aqui ou em algum momento, e eu peço para que vocês, né, orem, para que vocês tenham um canal direto com Deus, né? Então, para que vocês orem, para que vocês peçam o Espírito Santo para revelar a verdade para vocês, e não tome meu vídeo assim como uma decisão final, tá? Por mais que em alguns temas eu esteja absolutamente correto, não espere do homem
me faltou a palavra, mas está na Bíblia. Não espera do homem as suas... Não coloque suas expectativas acima do homem, né? Não coloque suas expectativas em cima de mim. Procure ler a palavra, procure estudar a Bíblia. E um outro ponto é que eu sempre digo, né? Eu não sou pastor, não sei se um dia eu vou me tornar pastor, mas a princípio eu sou um seguidor de Cristo, tá? E sendo um seguidor de Cristo, eu procuro sempre amar o meu próximo e vou respeitar, sim, sempre procurei respeitar e vou respeitar uma opinião oposta, tá? Então, caso você tenha uma opinião oposta, caso você queira criticar, também é bem-vindo o seu comentário, ok? Gente, eu vou trazer para vocês hoje, diferente do que eu trago, geralmente eu faço um estudo, né? Eu pego um determinado tema, eu vejo o que está acontecendo nos dias atuais e aí eu acho alguma coisa que seja importante, que eu queira dar um destaque. Eu pego esse tema, em cima desse tema eu começo a estudar, a procurar alguns vídeos, ver o que as pessoas estão falando sobre isso e desenvolvo, né, um estudo, começo a escrever e aí eu vou para a Bíblia e faço todo um estudo para que depois eu venha gravar o vídeo, tá? Hoje, na verdade, esse estudo não é meu, eu procurei estudar sobre esse tema, eu vejo muita gente falando que é certo, outros falando que é errado, e aí, enfim, eu vou lá na Bíblia e procuro sempre um respaldo bíblico, porque, para mim, existe um manual para tudo que é tipo de coisa que quando você compra, né? Seja um eletrônico, um eletrodoméstico, um veículo. Para mim, esse aqui é o manual da vida, isso aqui é o que a gente tem que seguir, tá? A palavra vida. E aí, eu achei um artigo, achei um artigo bem completo, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu não sei se eu vou ter que dividir ele em duas partes, mas eu achei um artigo bem completo. Esse artigo ele foi publicado no dia 30 de março de 2020, publicado em temas bíblicos relacionados às mulheres. Eu entrei em contato com o site para pedir autorização para que eu pudesse compartilhar esse artigo com vocês. Eu não tive resposta. Eu espero que a pessoa não fique chateada ou que não se sinta de alguma maneira prejudicada por eu estar compartilhando esse estudo aqui com vocês. Esse estudo não é meu, eu vou deixar o link lá. Procurei o nome da pessoa, não encontrei o nome da pessoa para que pudesse dar crédito a ela, mas vou deixar o link com vocês, vou botar o link lá na descrição do vídeo, e aí quem quiser ler, né, esse artigo que eu vou estar lendo aqui com vocês, né, para poder fazer esse vídeo, facilita muito a vida das pessoas. Às vezes a pessoa não tem tempo para ler, às vezes a pessoa não gosta de ler, e aí tem essa oportunidade de estar ouvindo, né, a respeito desse artigo através de uma leitura que eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? O tema é esposa de pastor é pastora. É um tema que hoje nós vemos, né, como é que eu posso explicar? Nós vemos muitas igrejas, né, mulheres tomando a frente de ministérios, mulheres se dizendo pastoras, e enfim, qual é o respaldo bíblico para isso, né? O que a Bíblia diz sobre isso? A minha opinião, eu já disse para vocês não se basearem na minha opinião, mas a minha opinião aqui é, digamos, de uma forma grotesca, de uma visão terrena, tá? Não é porque eu sou engenheiro, né? Não é porque eu fui professor universitário que minha esposa é professora, não é porque eu sou engenheiro porque minha esposa vai ser engenheira, tá? E a gente vê muito isso, né, cara? A pessoa vira pastor e logo depois estão chamando a esposa do pastor de pastora, simplesmente porque ele é pastor e a esposa torna pastora. E isso não é correto, tá? Na minha opinião, isso não está correto. E agora a gente vai trazer esse artigo que fala sobre o pastoreio feminino, tá? E, como eu disse, é um estudo bem completo, talvez eu tenha que fazer 2 vídeos, e pautado na palavra, né?
eu vou mostrar para vocês que não há nenhum respaldo bíblico, né, que defenda o pastoreio feminino, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início ao estudo aqui. Infelizmente, é comum vermos muito malabarismos bíblicos de pessoas que tentam encaixar esse ofício em algum contexto bíblico. O importante não deve ser a opinião pessoal de cada um, e sim o que a Bíblia diz. Mas, antes de darmos início à leitura, adianto que não sou contra quem apoia esta prática. O objetivo aqui apenas é explicar biblicamente que este cargo foi algo criado por homens, sem fundamento bíblico, porém respeitamos quem pensa diferente. O problema é que geralmente, quando a questão do pastoreado feminino é discutida, muitas pessoas têm a tendência de confundir o posicionamento bíblico com preconceito, taxando Deus e a Bíblia de machista. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Isso significa que nenhum de nós é mais parecido com Deus do que o outro. Diante de Deus, nós somos iguais. E, quanto ao plano de salvação, também. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso está em Gálatas 3:18. Eu vou deixar no comentário também do vídeo, eu vou deixar todos os versículos, os capítulos e versículos que a gente está citando, tá, aqui nesse estudo. Aqui Paulo escreve, perante a Deus, todos são iguais, mas o apóstolo não se refere à igualdade ministerial, e sim ao fato de que todos os homens e mulheres são iguais na unidade de Cristo. Ao criar o homem e a mulher, Deus estabeleceu papéis específicos para cada um. Ele deu ao homem certas responsabilidades e colocou a mulher como a sua auxiliadora. Nenhum papel é mais importante que o outro. Ambos se completam. Eles são apenas posições diferentes. Deus não é machista, e nem a Bíblia, mas o homem sim. Esse é machista. Em todo o contexto bíblico, vemos que a cultura machista de homens e não de Deus e a hierarquia bíblica designada por Deus na Bíblia em nada tem a ver com a cultura da época. Foi após a queda do homem que o machismo começou a tomar forma. Com isso, a mulher passou a ser tratada pelo homem e não por Deus como uma espécie, entre aspas, de ser inferior. Quando alegam que em Gênesis 3:16, tá, Deus diz que o homem dominaria sobre a mulher, a gente precisa entender o contexto que Deus está se referindo, a gente precisa entender o contexto em que Deus está se referindo, tá? E aqui ele se refere ao convívio entre homem e mulher. Na queda, entre parênteses, pecado, Deus deixou claro que o marido dominaria sobre a mulher. Ou seja, por causa do pecado que resultou no conhecimento do bem e do mal, a mulher passaria a ter que conviver com a união e liderança de um homem moralmente impuro, um líder corrompido pelo pecado. A plena harmonia do relacionamento conjugal agora estaria também prejudicada pelo pecado. Isto certamente abalaria a vida conjugal deles, assim como abalou de toda a humanidade até o dia de hoje. Tá? É raro a gente ver casamentos darem certo hoje, né, pessoal? O que a gente vê, o que a gente mais vê é o número de divórcios crescer a cada dia. O pecado original teve suas consequências em toda a criação de Deus. Não só a mulher sofreu. Tudo e todos sofrem até hoje. Homem, mulher, criança, idosos, animais, natureza. A terra geme com dores de parto. E aí está lá em Romanos, tá? Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Mas isso é bem diferente de entender que a mulher é um ser inferior.
Além disso, mesmo antes do pecado, a mulher já era auxiliadora do homem. A diferença é que a liderança masculina sobre ela é algo natural, ao invés de ser uma liderança corrompida pelo pecado. Quem nasceu primeiro, Eva ou Adão? E aí está lá em 1 Coríntios 11, 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, gente, aqui a gente percebe que era um apoio mútuo, né? Era um apoio mútuo e não uma disputa para ver quem era o bambambam da história. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Está em Efésios 5, versículo 23. O ensino pressupõe autoridade, e isso já foi designado antes mesmo do pecado original. Já durante a própria criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Está lá em Gênesis. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, 18. Antes do pecado do homem e a mulher viverem em harmonia, após o pecado, isso gerou até a falta de amor, parceria, companheirismo. E vemos isso claramente em inúmeros casamentos desfeitos. Ninguém se entende mais. Na Escritura, cada um tem sua função. Ou, por acaso o homem pode ter um filho? As Escrituras não definem o igualitarismo, e sim o complementarismo. A mulher não foi feita da cabeça para estar acima do homem, nem foi feita dos pés para estar abaixo. A mulher foi feita da costela para estar ao lado, ou para estar lado a lado com seu cônjuge. Na igreja, Deus designa papéis diferentes a homens e mulheres. Isto é resultado da forma como a humanidade foi criada e da forma pela qual o pecado entrou no mundo. Vamos lá em Timóteo? 1 Timóteo 2, do 13 ao 14. Tá? 1 Timóteo do 13 ao 14. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, gente, esse é o motivo. Deus criou Adão primeiro e depois criou Eva para ser uma auxiliadora de Adão. Esta ordem da criação, ela tem aplicação universal, tá? Ela tem uma aplicação universal tanto na família quanto na igreja. Vamos ler agora Efésios, tá? Vou dar um tempinho para vocês. Vocês podem pegar lá Efésios. Aqui está numa versão diferente da minha Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Efésios 5, do 22 ao 23. Efésios 5, do 22 ao 23. Gente, tem o vídeo pode ser que fique muito longo. Na verdade, meus vídeos, né, os estudos estão ficando um pouquinho longos. E aí lá no YouTube tem uma engrenagemzinha na parte superior do lado direito que vocês podem clicar naquela engrenagem e colocar a velocidade do vídeo um pouquinho mais rápido, tá? E aí, se você colocar em 1,5, o vídeo que é de 60 minutos passa a ter 45 ou 30 e poucos minutos. Isso vocês conseguem acelerar um pouquinho o vídeo, para que vocês não fiquem presos aí o tempo todo, né? Pessoas ocupadas que querem aprender o estudo e aí tem essa possibilidade de diminuir o tempo do vídeo. Efésios 5, do versículo 22 ao 33. Eu estou em Coríntios, Efésios 5, do 22, tá? Lar cristão é o tema, tá, pessoal? Marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como?
porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, pois santa e sem defeito, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa respeite ao marido. Amém. O fato de Eva ter sido enganada também é dado como razão para as mulheres não poderem servir como pastoras ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Não existe problema algum que a mulher venha dar aulas bíblicas, por exemplo, ou que ensine na escola dominical. Neste caso, ela está auxiliando, tá? O que não se deve fazer é liderar, governar ou pastorear sobre o marido e sobre um ministério. Observe o contexto de 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15. 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Está lá em 1 Timóteo 2, do versículo 11 ao 15. O homem foi criado primeiro, a fim de que recebesse a sua mulher e lhe concedesse o calor de sua companhia e sua proteção. Ele é quem a ampararia e haveria de prover para ela segurança. Foi criado primeiro para que se postasse em favor de sua amada. O prazer masculino não é buscar prazer, mas oferecer prazer. De onde encontra o seu prazer? É ele que se prontifica sangrar, voluntária, abnegada e confiantemente quando se entrega de pronto, a fim de ter o seu lado aberto para oferecer de si, sacrificialmente, o elemento matéria-prima, o elemento estruturante, de onde a mulher é formada e para a feitura de sua amada. Eis porque a mulher vem depois, para encontrar e ter ali alguém que lhe dê proteção. Assim como a ordem de Paulo, não é digno, portanto, ao homem vir depois que os esforços de dar nome estejam acabados. O homem vai à frente para garantir e assegurar à mulher proteção e segurança. Deus chama Adão, homem, para denominar e dominar no controle de toda a criação como seu vice-regente. Dominai a terra e a ordem. O homem subjuga, entre parênteses, domina a força, a terra para produzir ambientes de segurança para sua amada.
Ele é o protetor e não o protegido, o provedor e não o que é provido, o que oferece segurança para a tranquilidade e conforto de sua mulher e sua prole. Não é a mulher, não é a mulher a oferecer, mas a receber. A mulher oferece sim, oferece a sustentação, tá? Entre aspas, submissão. A missão ao lado do seu marido. Ela, a fim de sustentar a missão, e a missão de seu marido é defendê-la e, se for necessário, morrer por ela. Homem, o protetor, provém e o dá segurança. Deus faz exatamente tudo perfeito e sabe o que a mulher necessita. Por isso também nos instrui a sermos auxiliadoras. O amor na visão espiritual é mais servir uns aos outros do que sentimento. E aí está lá em Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tudo começou em Gênesis, com a queda do homem. E aí está lá em Gênesis 3, do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, gente, descobrimos que Adão ele não foi enganado pela serpente, tá? Mas sim Eva. E tem lá em Apocalipse 12:19. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Adão, não desejando que a mulher fosse adiante sozinha em seu erro, por isso permanece ao lado dela. E aí, gente, tem uma comparação aqui. Nesse sentido, Adão é como Cristo, o noivo que tomara sobre si a culpa da noiva, a igreja, e ele é castigado por isso, tá? Por ter sido enganada, Deus quer preservar a mulher de outros enganos, evitando que ela lidere ensinando doutrinas, seja ao marido, seja na reunião ou na igreja. Depois da queda, Deus declara algumas coisas que são importantes a esse respeito. E aí está lá em Gênesis 3, do 14 ao 17. Gênesis capítulo 3, do 14 ao 17. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente tua dor e a tua conceição. Com a dor terá filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida.
Agora podemos entender melhor o que diz em 1 Timóteo, que foi citado lá em cima, tá, gente? A única maneira de Deus trazer ao mundo o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria através de uma mulher que geraria um filho. No caso aqui a gente está falando de Jesus. Antes que alguma mulher pense que a maternidade seja uma posição inferior ao homem, leia com atenção o que eu vou repetir. O Salvador só poderia vir ao mundo por meio de uma mulher. Jesus não teve pai humano, mas teve mãe humana. O homem, por assim dizer, ele era dispensável, tá? No processo de vinda do Salvador ao mundo. A mulher não. Dada a imensa importância da mulher na obra da salvação do mundo, Deus quis salvá-la da influência de seu inimigo, no caso, o diabo. A verdade de que a serpente passaria a ser inimiga da mulher persiste até hoje. Daí Deus preferiu não expor a mulher para que ela não volte a ser enganada pelo inimigo. Mas essa salvaguarda a mulher só tem enquanto permanece na posição que Deus reservou para ela, que é a descrita em 1 Timóteo. Este salvar-se-á não se refere à salvação de sua alma, mas a mantê-la salva do ataque da serpente. Serpente essa que nos rodeia até os dias de hoje. Essa ordem de hierarquia colocada por Deus é uma ordem de proteção da mulher. Deus, através do apóstolo Paulo, restringe as mulheres de exercerem papéis de autoridade espiritual sobre os homens. Isto impede as mulheres de servirem como pastoras, o que definitivamente inclui ter autoridade espiritual sobre os homens. Deus estabeleceu papéis distintos para o homem e a mulher, visto que ambos são peculiarmente diferentes. A diferença entre eles é complementar, ou seja, o homem e a mulher, com suas características e funções distintas, se completam. A diferença de funções não implica em diferença de valor ou inferioridade de relação com o outro. O homem foi feito cabeça da mulher. Esse princípio implica em diferente papel funcional do homem, que é o de liderar. Vamos entender um pouquinho melhor, né? Sendo o marido cabeça da mulher, não pode a mulher, na igreja, ser cabeça do marido. Em inúmeras observações de contextos bíblicos, não se encontra apoio à liderança feminina, ao pastorado feminino. Jesus não chamou apóstolas entre os 12. Todos os apóstolos escolhidos por Jesus eram homens, sendo Jesus isento de qualquer preconceito. Poderia ter escolhido uma mulher para ser apóstolo, mas ele não fez, porque a liderança do povo de Deus foi designada a homens. Por mais que fosse seguido por mulheres que o serviam, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Está lá em Mateus, tá? Essa passagem está lá em Mateus 27, do 55 ao 56. Jesus só escolheu apóstolos homens, gente, tá? Apesar dele ter... E aí tem um outro lance aqui que é bom destacar. Jesus, na ressurreição dele, ele aparece primeiro às mulheres, tá? Ele não aparece primeiro aos seus apóstolos, dada a importância da mulher. Os apóstolos seguiram a mesma orientação, submetendo a Deus a escolha de Matias no lugar de Judas. E aí está lá em Atos 1, do 23 ao 24. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado de Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido. Na escolha dos diáconos, não pensaram em mulheres.
Irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Está lá também em Atos 6:3. Gente, está tudo aqui fundado, com fundamento na Bíblia, tá? Eu peço para que vocês não desistam de assistir o vídeo, vá até o final que vocês vão entender, tá? Como eu disse, o artigo ele é um pouquinho longo, mas ele é muito completo, é tudo amarradinho, tudo muito bem explicado. Paulo não fala de presbíteras, bispa, muito menos pastoras. As referências a essas vocações das Escrituras sempre estão relacionadas aos homens. Não é preciso muito esforço para perceber que não existiam pastorais nas igrejas do Novo Testamento. Deve-se entender a analogia. Se quando Paulo fala da pessoa que está apta para o ministério da igreja, ele se dirige a homens, ele diz: este homem precisa liderar bem o seu próprio lar. Ou seja, isto é uma pré-condição, pois o homem não vai conseguir liderar a igreja se ele não consegue liderar a própria casa. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Está lá em 1 Timóteo 3, versículo 4 ao 5. Agora, pense Paulo dizendo isso para uma mulher, sendo que ele mesmo ensinou a respeito da submissão feminina. Pedro também ensina sobre a submissão feminina. Está lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Isso seria contraditório, né, gente? Seria um pouco contraditório. É preciso entender que a mulher não lidera no seu lar. A mulher não lidera sobre o marido. O papel da mulher é auxiliar. Isso não quer dizer que ela seja menos ou mais importante, tá, gente? Como dito anteriormente, um veio para complementar o outro e os dois têm, apesar de distinto, a sua suma importância. Perante a Cristo, os dois são iguais. Perante a salvação, os dois são iguais. Um exemplo: a mulher é esposa, Um exemplo: a mulher é uma pastora e seu marido não. Aí em casa, ela é submissa ao seu marido, mas na igreja, ela é líder espiritual dele. Complica, né? A mulher não possui autoridade sobre o marido, conforme explicado em 1 Timóteo 2,12. Ora, se ela é pastora e o seu marido não, ela fere o princípio de autoridade da Bíblia, tornando-se líder do marido. E se o marido for pastor, isso não faz da esposa pastora. O papel da esposa ainda é o de auxiliadora do marido, na liderança da igreja e no ministério do mesmo. Mas isso não faz da esposa uma líder em posição de igualdade do marido. Ainda assim, o marido permanece à frente da esposa neste governo. E aqui tem uma suposição, né? Mas e as mulheres solteiras que lideram suas famílias, né? Que têm filhos e que lideram suas famílias? É preciso separar as coisas, gente. É preciso separar as coisas. O fato da mulher liderar o seu lar, os seus filhos, a sua família, na ausência de um cônjuge, não tem nada a ver com o ministério eclesiástico. São situações completamente diferentes. Mesmo sendo mãe solteira, a mulher poderá ensinar sobre a Bíblia e liderar em seu lar como responsável pela família. Mas isso não fará dela uma pastora para ter um cargo ministerial à frente do governo de uma igreja. É preciso entender que isso não tem absolutamente nada a ver com a capacidade da mulher, com a inteligência da mulher, com a sua garra de enfrentar as dificuldades da vida, tá? Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus.
Essa também é uma realização da analogia que a Bíblia nos coloca, ou seja, o marido como Cristo e a esposa como igreja. Quando a esposa quer ser líder sobre o marido, ela está fazendo algo terrível. Ela está praticamente dizendo que a igreja pode mandar em Cristo. Então vigiem, pois, essa analogia na Bíblia. Não é só uma ilustração. Ela é uma verdade que deve ser levada em suma importância. Quem primeiro comeu do fruto proibido? Eva ou Adão? Quando Deus pede que eles sejam prestados contas, ele não dirige a palavra a Eva, ele não se dirige a Eva. Ele chama Adão. Pois Adão foi colocado na família para ser o líder, o cabeça. A Escritura declara o princípio de autoridade inequívoco e explícito. Deus e sua palavra não mudam. A sociedade muda, a cultura muda, a lei dos homens muda, mas Deus não muda. Tá? Deus não acompanha a época, gente. E a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho à frente. Esse estudo ele é maravilhoso, maravilhoso. Gostaria muito de ter o nome da pessoa aqui para que eu pudesse agradecer essa pessoa. Eu li esse estudo umas 5 vezes, eu li aqui, acompanhei na Bíblia e enfim, é perfeito. Percebe-se que muitos homens não assumem a posição de liderança em sua casa. Ora, seus filhos e sua esposa são resultados de sua liderança. Se o homem falha na sua liderança, toda a sua família pode fracassar. Afinal, o líder é o sacerdote da família, é a autoridade constituída por Deus. E essa autoridade tem a ver com sucesso administrativo, organização e proteção. Deus, em toda a Bíblia, demonstra claramente seu desejo a respeito de uma hierarquia de liderança. Não se deve tentar justificar o injustificável. É preciso entender qual é a perfeita vontade de Deus. Ou servimos a Ele, ou servimos às nossas vontades. Agora a gente vai ver aqui supostos argumentos em favor da ordenação feminina. Algumas pessoas costumam sugerir alguns argumentos na busca por defender o pastoreado feminino. O problema é que esses argumentos não sustentam a luz da palavra de Deus. E aí abaixo a pessoa separou aqui os principais argumentos. Tá? Argumento número 1. A Bíblia não proíbe a mulher de ser pastora. Muitas pessoas dizem que a mulher pode sim ser pastora, porque não existe texto bíblico que proíba a ordenação feminina de forma clara. Mas a questão é que todas as referências que tratam da liderança ministerial deixam claro que as mulheres cristãs devem ser submissas, auxiliadoras à liderança ministerial masculina. Já os textos que falam das condições para que alguém seja separado ao ministério da igreja, eles deixam claro que o requisito só pode ser atendido por homens. É preciso, e aí está lá em Tito 1:6, do 6 ao 8, tá? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Em nenhum momento, tá, gente, Tito de 1:6-8 se refere ao presbítero sendo como um gênero feminino, tá? Segundo argumento. A Bíblia não diz que a mulher deve ser submissa ao homem na igreja. A Bíblia não diz que a mulher deve ser submissa ao homem na igreja. Algumas pessoas dizem que a mulher pode ser pastora, porque quando Paulo fala de submissão ao homem, ele não está se referindo à igreja. Obviamente, esse argumento não faz sentido. Embora o apóstolo Paulo tenha deixado instruções claras quanto à submissão feminina dentro do lar, tais instruções também são estendidas para a igreja.
e permite entender perfeitamente que essa liderança masculina não contradiz as recomendações ministeriais. E estas recomendações certamente se estendem também como parâmetro para os ofícios dentro da igreja. 3. Mulher pode ser pastora porque os escritores bíblicos foram machistas. De forma absurda, tem gente que alega que a mulher pode ser pastora porque, supostamente, os escritores bíblicos seguiram uma linha machista da sua época. Então, eles teriam propositalmente colocado a mulher em posição inferior ao homem. Mas, é claro que isso não faz qualquer sentido. Definitivamente não existe essa ideia na Bíblia. A Bíblia traz claramente uma divisão de funções específicas para o homem e mulheres. Essa ordem foi estabelecida desde a criação. Isso não significa que alguém é mais importante nessa relação, mas apenas que cada um possui atribuições diferentes. O apóstolo Paulo explica exatamente isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós sabemos que Cristo não é inferior ao Pai, e da mesma forma a mulher também não é inferior ao homem. São apenas funções diferentes. 4. Mas tem mulheres que lideram melhor que os homens. Gente, não é só porque existe, aos olhos de alguém, existe uma liderança melhor da mulher do que do homem, que convém, que pode ser usado isso como base. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Nada acrescenta as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Está em Provérbios 30, versículo 5 e 6. O fato das mulheres não governarem a igreja não impede com que as preguem, testemunhem, sejam obreiras ou ensinem a palavra de Deus. As mulheres podem servir a Deus. Contudo, governar é uma prerrogativa do cargo masculino. Repetindo, o fato das mulheres não governarem a igreja não impede com que preguem, testemunhem, sejam obreiras ou ensinem a palavra de Deus. As mulheres podem servir a Deus. Contudo, governar é uma prerrogativa cargo masculino. Motivo 5. Paulo não proibiu todas as mulheres de serem pastoras. É comum escutar que a mulher não pode ser pastora porque as recomendações que Paulo escreveu eram para tratar de assuntos específicos nas igrejas daquela época. Então ele estava considerando os aspectos culturais pertencentes naquele momento da história. Mas esse tipo de afirmação é um dos mais perigosos dentro da igreja. Ele abre precedência para distorcer textos bíblicos e permite que heresias, mundanismo entrem na igreja. Claro, gente, claro, todos os textos bíblicos se enquadram a questões da época. Porém, a gente sabe que, apesar das distâncias culturais e temporais, a verdade contida em cada texto, elas não sofrem nenhuma limitação. A palavra de Deus ela é atualíssima, tá? E aí eu repito aqui para vocês, né? Deus não segue moda, não segue cultura, não segue época. As pessoas mudam, tá, gente? As pessoas mudam. Deus não. Aqui tem um outro tópico que diz: mulheres que profetizam. Profetizar é um dom e não um ordenado para o pastorado. Mulheres profetizam, mas o ensino autoritativo foi reservado aos homens. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Tá lá, gente, em 1 Timóteo 3,
versículo 1 ao 2. As mulheres são excelentes em dons de hospitalidade, misericórdia, ensino e ajuda, e são vasos importantes em profecias. Muito do ministério da igreja depende das mulheres. As mulheres na igreja não são restritas aos ministérios de orar em público ou profetizar. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Coríntios 11:5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se tivesse a cabeça rapada. Vemos aqui perfeitamente que a mulher pode profetizar e que a mulher pode orar, ok? Dentro do contexto bíblico, as mulheres apenas não devem exercer autoridade de ensino espiritual sobre os homens. A Bíblia, em nenhum lugar, faz restrições quanto à mulher exercendo os dons do Espírito Santo. E aí tem uma outra passagem aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribuiu individualmente a cada um conforme quer. As mulheres, assim como os homens, são chamadas a ministrar aos outros e demonstrar o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então as mulheres, assim como os homens, são chamadas a ministrar aos outros e demonstrar o fruto do Espírito e a proclamar o Evangelho aos perdidos. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Mateus, tá, gente? Mateus 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus ordenou que somente homens servissem em posição de autoridade de ensino espiritual na igreja. Isto não é porque homens sejam necessariamente melhores professores ou porque as mulheres sejam inferiores ou menos inteligentes. Não é o caso aqui, tá, gente? Simplesmente, a maneira que Deus designou para o funcionamento da igreja. Os homens devem dar o exemplo na liderança espiritual em suas vidas através de suas palavras. As mulheres devem ter um papel de auxiliar nessa autoridade. As mulheres são encorajadas a ensinar outras mulheres. E está lá em Tito 2, versículo 3, 5. Tito 2, versículo 3, 5. Semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas
há muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A Bíblia também não restringe as mulheres de ensinarem crianças. A única atividade que as mulheres são impedidas de fazer é governar e ter autoridade espiritual sobre os homens. Isto não faz, de jeito nenhum, com que as mulheres sejam menos importantes. Mulheres da Bíblia que são citadas como exemplo para o pastoreado feminino. Tá? Vamos falar aqui de Débora. O texto é, como eu disse, o artigo ele é bem completo, ele não deixa nenhuma ponta, né? Não deixa nenhuma aresta. Vamos lá. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Está lá em Juízes 4:4. Gente, Débora foi uma profetisa, tá? Ela não foi pastora. Débora foi uma profetisa que apareceu na lista dos juízes de Israel. Ela ocupou um cargo político em Israel. Deus a usou para livrar o povo de Israel do domínio de Canaã. Débora, cujo nome significa abelha, foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Sua história está descrita no livro de Juízes 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 7 a.C. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Sua origem parece ser simples, pois o texto bíblico ela é apresentada como esposa de Lapidote, que preserva atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Débora viveu nas montanhas de Efraim, entre Rama e Betel. No meio do pecado e da idolatria, Débora permaneceu fiel a Deus. Ela foi sábia e temente a Deus. As pessoas se aglomeravam ao seu redor para pedir conselho e ajuda. Débora julgava debaixo de uma palmeira, ao ar livre. Lá onde todos pudessem ouvi-la, ela advertia ao povo judeu e os exortava a deixar os seus maus caminhos e voltar a Deus. Toda a nação judaica respeitava esta grande profetisa. É importante notar que profeta não é ser pastor ou pastora. A profecia existe através de dom. Tá? A profecia é um dom da qual homem, mulher, crianças e idosos podem ter. Vemos que Débora é uma mulher profeta, alguém que fala com autoridade divina. Débora era juíza, ou seja, tinha um cargo civil junto àquela sociedade. Assim como hoje, onde temos juízes e juízas e nem por isso consideramos estes profissionais como pastores. A função deles é apenas civil e não religiosa, né? Ou mesmo eclesiástica. Débora foi juíza em Israel por causa da omissão masculina. Todavia, ela não convocou o povo para a batalha, mas encorajou Baruque a fazê-lo. E aí tem uma passagem aqui, Juízes 4, de 6 a 10. Tá? Quem quiser acompanhar aí pode abrir a sua Bíblia em Juízes 4, de 6 a 10. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eudade. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, a mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel,
nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou-lhe chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não o ordenou, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quisson, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, e eu o darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela disse, e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Guedes. Subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Juízes 4, versículo 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque. Na história de Débora, a palavra julgava, entre parênteses, sapate, não significa governar nem ensinar, mas decidir controvérsias. Os filhos de Israel subiam a Débora para juízo. Ela não estava governando ou ensinando um grupo, mas julgando questões do povo debaixo de uma palmeira. Ela se assentava debaixo da tamareira, ou palmeira, de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Está em Juízes, capítulo 4, versículo 5. Débora não liderou a batalha, Baraque o fez. Por isso, ele é lembrado no futuro e Débora omitida. E aí a gente vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Então o Senhor enviou Jurubaal, Baraque, Jefete e Samuel, e os libertou da mão dos inimigos que a rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Está lá em Hebreus 11, 32. Tá? Então, gente, aqui a gente falou um pouquinho de Débora, porque o que acontece? É uma outra, digamos que uma outra desculpa que as mulheres que vêm se destacando dentro das igrejas hoje utilizam para poder se tornarem pastoras ou ter cargos de liderança, né, dentro da igreja. E conforme eu estou mostrando aqui na palavra, isso não está correto. Vamos falar um pouquinho agora de Lloyd e Eunice, que então na época era mãe e avó de Timóteo. Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, era pastora? É comum alegarem que, com o fato da mãe e avó de Timóteo terem ensinado a respeito das escrituras para ele desde criança, isso faz destas mulheres pastoras. Bom, algumas pessoas gostam de afirmar categoricamente que Lloyd e Eunice, a mãe e avó de Timóteo, eram pastoras, alegando que pelo fato de ter ensinado Timóteo a respeito do Evangelho. Vamos lá em 2 Timóteo, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, 5. 2 Timóteo 1, 5. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você.
Lóide e Eunice eram avó e mãe de Timóteo. Elas são mencionadas na Bíblia de forma direta apenas uma vez. Lóide e Eunice são descritas como mulheres piedosas de fé genuína. Eunice era uma judia, filha de Lóide, que havia se casado com um homem grego. O apóstolo Paulo fala que Timóteo era conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, desde muito novo. Está lá em 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Isso significa que muito provavelmente Lóide e Eunice seguiam devotamente a religião judaica. Não, elas nunca tiveram o ordenado de pastoras, até porque eram da religião judaica e não existe, até o dia de hoje, nesta religião, mulheres que lideram dentro dos templos. Essas valorosas mulheres se converteram ao cristianismo somente após a visita do apóstolo Paulo. Essas mulheres tiveram uma participação fundamental na criação de Timóteo, onde exerceram o dom da evangelização, explicando tudo de Deus e da Bíblia ao jovem Timóteo, explicando tudo a respeito de Deus. Na história de Timóteo, vemos que seu pai não era cristão, e por isto a mãe e a avó de Timóteo não ia ao templo. Então, toda a evangelização de Timóteo era em casa, pois sua fé, sabedoria e crença nunca tinha saído de seus corações. Elas fizeram o que muitas mulheres fazem na criação dos filhos e seguiram o que a própria palavra recomenda. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22, versículo 6. Mas, em nenhum lugar do contexto de Timóteo é mencionado que elas tinham o ordenado de pastora. Tá? Não tem, na palavra, na Bíblia não tem. Atualmente, quantas mulheres nós vemos anunciando e explicando a respeito do Evangelho? Sabemos perfeitamente que não é preciso ter um ordenado para isto, até porque a boca vai anunciar aquilo que o coração está cheio, pois a boca fala do que o coração está cheio. Está em Mateus 12, 34. Apesar de serem citadas nominalmente uma única vez no Novo Testamento, Lóide e Eunice são apresentadas de forma notável. Como diligência, elas instruíram Timóteo nos princípios da palavra de Deus. O resultado desses ensinamentos puderam ser vistos durante todo o ministério do jovem Timóteo, que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Raquel. Vamos falar de Raquel. Raquel era pastora, né? Raquel, então, esposa de Jacó. Para entender, gente, para que a gente possa entender toda essa questão, é preciso analisar o contexto da história de Raquel, tá? E aí aqui também está bem explicadinho. A palavra é maravilhosa, como eu disse, né? Tá tudo explicadinho aqui, item por item. Raquel era pastor de ovelhas? Está lá em Gênesis 29, 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aí tem muita gente que pega esse trecho para dizer que a mulher pode ser pastora. Vamos observar detalhes importantes. Raquel não era uma pastora de pessoas em uma organização eclesiástica. As ovelhas não eram de Raquel. O rebanho pertencia ao seu pai, Labão. Pode-se observar assim que, nesta narrativa, as ovelhas dos pastores eclesiásticos não são nossas, são do pai. E Raquel e outros pastores conheciam a necessidade das ovelhas. Também, os líderes eclesiásticos precisam buscar o melhor para as ovelhas de Jesus. Mas não acaba aí. Esses princípios são válidos para o pastorado de hoje. Raquel cuidava de ovelhas, no caso, bichos, né? Animais.
Raquel auxiliava, Raquel ajudava o pai, mas ela não liderava sobre ele, tá? Observe ainda mais Labão, pai de Raquel, cujo perfil dentro da narrativa bíblica mostra que ele era um homem interesseiro, trapaceiro, mentiroso, que enganou Jacó por muitos anos. E aí está lá em Gênesis 29, do versículo 25 ao 27. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: O que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, que lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Ele também era idólatra, pois tinha alguns objetos e Raquel furtou esses objetos de seu pai, assim como mentia e enganava. A filha não fez diferente. Assim como o pai mentia e enganava, sua filha também não fez diferente. E tem lá em Gênesis 31, 19. E tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Assim como o pai de Raquel também mentiu quando permaneceu, assim como o pai, Raquel também mentiu, ocultou quando permaneceu sentada em cima de um objeto, sem confessar a verdade. Também está lá em Gênesis 31, versículos 34 ao 35. Quando Labão entrou na tenda de Raquel, ela estava sentada na sela de um camelo. Acontece que Raquel tinha posto os ídolos na sela e estava sentada em cima deles. Por isso disse a Labão: Peço desculpas, meu pai, por não me levantar. É que estou no difícil período mensal das mulheres. Assim Labão procurou a poupando a tenda inteira e não achou os ídolos. Por que Raquel roubou os ídolos? Seria apenas para guardá-los como lembrança da casa de seu pai? Ou será que Raquel era idólatra? Qual era a intenção de Raquel? E aqui eu trago duas questões a serem observadas, né? A questão da idolatria e a questão da ganância por bens. Vamos falar um pouquinho sobre a idolatria. Na época, a gente existia lá os terafins, que eram os ídolos do lar. Tá? Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença de nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia os roubado. Tá? Está lá em Gênesis 31, 30, versículo 30 ao 32. Então, se tem alguma mulher que pega Raquel como exemplo, a gente pode dizer que é um exemplo bem torto, né? Porque Raquel é idólatra, Raquel roubou o pai, enfim. Uma outra observação aqui, gente, sobre os terafins é que eles eram deuses pagãos, tá? Eles eram objetos, então, da época que asseguravam bens materiais, né? Seja herdados ou comprados na época, propriedades, enfim. Isso explica a ansiedade do materialismo, não só de Labão, tá? Mas como também de Raquel. Eles amavam bens materiais. Em tudo isso, logo se vê que Raquel não tinha qualidades para ser pastora. Não existe uma definição doutrinária acerca da teologia pastoral nesse contexto. Cuidar de animais é uma coisa, cuidar da igreja é outra. Quem não consegue fazer uma distinção entre governo, dom, posição, ministério, mistura as coisas, tá, gente? E aí fica um pouquinho complicado.
O problema não é necessariamente o termo pastora, mas o que se entende culturalmente quando se ouve pastora. Se trouxermos a ideia de que está acima dos homens casados e também de outros líderes, a gente acaba contaminando a teologia pastoral, fere os princípios dados por Deus para a família. O pastorado de pessoas pode ter sim, tá? O cuidado, a ajuda, o auxílio das mulheres, mas eles não permitem a autoridade sobre o homem. Esse termo ele parece machista, mas não deve ser considerado assim, porque Paulo usa em uma carta pastoral para ensinar que na igreja o governo está sobre os ombros dos homens, tá? Esse termo aqui seria 1 Timóteo 2, versículo 12, tá? A questão não é diminuir a mulher, mas sim protegê-la de se expor a uma responsabilidade extremamente pesada. Isto é, para a proteção da mulher. A esposa auxilia ou ajuda o marido, mas não usufrui desse título, porque culturalmente traz em si implicações de autoridade sobre a igreja. E agora a gente vai falar um pouquinho de Febe, né, que é a mais citada aí entre as mulheres quando tentam defender o pastoreio feminino, digamos assim. Febe era diaconisa, e aí a gente vai lá em Romanos 16, onde tem a passagem falando sobre Febe de 1 a 2, tá? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que as recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Muito se diz sobre a passagem de Romanos 16, 1, 2, essa passagem que eu acabei de ler. Quando Paulo manda um abraço para os cristãos da cidade eterna e menciona uma diaconisa. Febe, tá, que significa radiante, brilhante, foi uma mulher que serviu muito à igreja. Mas a gente não pode afirmar, não tem nada assim explícito na Bíblia ou oficialmente um papel, né, algo que diga que Febe teve uma liderança na igreja, por mais que uma liderança ministerial ou uma liderança na escola dominical seja aceita, né, e não uma liderança sobre o homem, não uma liderança sobre a igreja. A questão se as mulheres devem servir como diaconisas não está clara na Bíblia, tá? No contexto, vemos que é aplicado a Febe o termo grego diáconos, com K, tá? Tá aqui entre parênteses, diáconos. Esse termo é traduzido nas diferentes versões bíblicas como diaconisa, serva, nossa irmã. Também é preciso saber que esse termo grego nem sempre é aplicado no Novo Testamento para se referir ao ofício de diaconato. Ele também aparece sendo usado em um sentido mais amplo, tá? E nesses casos simplesmente significa auxiliar ou servir. Mesmo que houvesse diaconisas na igreja primitiva, gente, esse ofício não estava diretamente ligado às atribuições que as mulheres tinham na comunidade cristã da época. Elas ensinavam, aconselhavam, visitavam outras mulheres, principalmente as mais novas. Além disso, demonstra que elas também cuidavam de um trabalho social específico. E aí está lá em Tito 2, do versículo 3 ao 5. Semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim que a palavra não seja difamada. Portanto, não existe referência de mulheres pastoras exercendo autoridade eclesiástica.
ou ocupando posições de liderança sobre a igreja. Isso era a responsabilidade dos homens. Quando uma pessoa está buscando um novo emprego no mercado de trabalho, e aqui é um outro exemplo, geralmente ela faz um currículo, né, e apresenta as referências comerciais, a fim de que possa certificar que a pessoa fez, que está apta a servir aquela vaga, né, que ela está apta a assumir aquela posição. No mundo antigo também não era muito diferente, tá? As pessoas portavam cartas de apresentação ou recomendação. Essas cartas eram conhecidas como sustaticae ou epistolae, tá? Paulo escreve a epistolae ou sustaticae para apresentar e recomendar Febe à igreja de Roma. Febe procedia de Cencreia e era o porto de Corinto. Essa atitude de Paulo faz cair por terra o pensamento de alguns que dizem que Paulo era machista, tá? Este capítulo refuta a ideia de que Paulo não gostava de ver as mulheres trabalhando na igreja. Na verdade, além de Febe, entre as pessoas saudadas estão 8 mulheres e Paulo comenta sobre essas mulheres, tá? Ele fala sobre Maria, ele fala sobre Priscila, que era uma cooperadora, ele fala sobre Trifena, Trifosa, Persíde, a mãe de Rufo, a Júlia, irmã de Nereu, tá lá os versículos, tá? Versículo 6 ele fala da Maria, versículo 3 ele fala da Priscila, 12 ele fala de Trifena e 15 ele fala de Júlia. O apóstolo dos gentios, autor de quase metade do Novo Testamento, simplesmente pede aos romanos que recebam o Senhor como convém aos santos e que ajudem em tudo que vier a precisar. Paulo declara, porque tem sido protetora de mim e de muitos, tem sido coluna, base, referência, né? Febe desempenhava um ministério de servir na igreja com excelência. Para ser diaconisa, suas credenciais eram: deveria ser respeitável, não maldizente, temperante e fiel em tudo, conforme Paulo escreveu a Timóteo. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Está lá em 1 Timóteo 3:11. Ou seja, Febe possuía excelência naquilo que ela fazia, tá? Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus e cheia do Espírito Santo. Febe cuidava de Paulo e dos demais, sendo hospitaleira e cuidadosa. Febe também era generosa, ela hospitaleira e ajudava muitos crentes, incluindo o próprio apóstolo Paulo. Febe tinha uma vida com Deus. Naqueles dias, um grande número de cristãos e impostores que fingiam ser cristãos, esses pseudo-cristãos, exploravam a bondade das pessoas pedindo doações financeiras. Naqueles dias, imagina nos dias de hoje. Nos dias de hoje o negócio tá feio. Narrando histórias fraudulentas. É igualzinho hoje, né? Eles falam um monte de coisa, na verdade ele pega um monte de promessa, fica prometendo um monte de gente, mas a promessa só funciona para quem dá doa, né? Logo, a carta de apresentação servia como garantia do caráter do indivíduo. É uma verdade irrefutável que Febe era uma cristã genuína, uma mulher de Deus. Febe estava na vanguarda das mulheres do seu tempo. Em meio a uma cultura extremamente machista, em que a maioria das mulheres tinha sua vida social dedicada a servir o marido e dar-lhe descendentes, nota-se que Febe fez parte de um seleto time de mulheres que fizeram diferença, quebrando paradigmas da sua época. Mulheres que não se contentam em ficar com águas nos tornozelos, antes mergulham em águas profundas, permitindo serem usadas na mão de Deus.
Querem moldar a palavra de Deus ao seu bel prazer, criando com isso heresias terríveis. Uma delas é a ordenação de mulheres ao pastorado. É importante entender que toda mulher pode trabalhar com evangelização. Na Bíblia tivemos muitas mulheres que foram importantes e ajudaram e muito na obra de Deus. Mas não existe na Bíblia mulher com cargos específicos, tá, gente? Não existe na Bíblia pastora, discípula, bispa, apóstola. A mulher ela é livre para ser usada do Espírito Santo, porém sem cargo ministerial. É igual o caso do profeta, tá? Hoje a gente não vê mais profeta nas igrejas, não existe mais o cargo de profeta, mas existe o dom da profecia, que todos são chamados, tanto homens quanto mulheres, tá? E eles devem sim, tá, granguejar esse talento, eles devem trabalhar esse talento sem precisar de ter uma carteirinha para isso. Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu acredito que esse artigo, né, tenha esclarecido para vocês que, concluindo aqui, o cargo de pastora, ele não tem, biblicamente falando, ele não tem nenhum respaldo, tá? Então, se você tem aí na sua igreja, né, um pastor que considera a esposa dele pastora, né, isso está errado. Tenta conversar com ele, tenta explicar isso para ele. Caso vocês tenham um pensamento contrário àquilo que eu expliquei, mesmo que sendo baseado pela Bíblia, e aí vocês queiram comentar, eu agradeço, eu peço que vocês realmente comentem, tá? Para que, se algo, mesmo que eu tenha feito esse estudo aqui baseado na Bíblia, e eu peguei esse artigo, eu li esse artigo umas 5 vezes, eu estudei esse artigo na Bíblia, eu peguei cada referência, e aí eu estou em pleno acordo com esse artigo, não significa que, se alguém tiver uma opinião contrária, possa comprovar essa opinião através da Bíblia e que eu possa reformular, né, os meus pensamentos. O objetivo do canal é esse, né, é estudar, é mostrar a verdade perante a palavra de Deus, tá? Gente, não sei ainda qual vai ser o próximo tema do nosso próximo estudo, e vou pedir a Deus, né, como eu venho fazendo aqui, orando, jejuando, para que Ele possa me revelar e que em breve eu possa trazer um novo tema, tá? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe as mulheres, nossas grandes mulheres, né? Eu que o diga, sou casado aqui há 23 anos, minha esposa tem 2 empregos, né? A minha esposa me ajuda, sim, dentro de casa, é uma guerreira, né? É uma guerreira, mas nem por isso ela é a líder, né, da minha família. Que Deus os abençoe, gente. A paz de Cristo esteja com vocês. Abraço.